Oi, gente, tudo bem? Por aqui, professor Denilson Maciel. Depois de alguns dias sem fazer vídeo, voltamos. E desta vez para trazer um assunto muito importante. Eu estou começando hoje uma série de estudo, de aulas, tratando sobre a questão do homem. Em outras palavras, antropologia. Só que eu vou fazer uso da antropologia bíblica, tá? E eu vou usar como material este livro de apoio. Vou fazer um comentário à luz deste livro, que é intitulado Corpo, Alma e Espírito. Este livro é produzido, tem como autor, melhor assim dizendo, o Silas Queiroz. Na verdade, Silas Queiroz é um pastor, né? Pastor Silas Queiroz, lá da cidade de Ji-Paraná, em Rondônia. Ele tem a sua formação em teologia, bacharel em teologia, é procurador-geral lá da cidade dele, enfim, e tem várias outras formações, e ele escreveu um livro sensacional. Este livro também está sendo usado como tema principal para a EBD, Escola Bíblica Dominical, das igrejas da Assembleia de Deus e várias outras denominações pentecostais e neopentecostais no Brasil e no mundo. É um trabalho que tradicionalmente as igrejas usam normalmente no domingo pela manhã. E esse trabalho acontece trimestral. Então, são 4 trimestres do que chamado Escola Bíblica Dominical. Eu, particularmente, tenho algumas séries de alguns temas importantes da EBD aqui no canal. Só que a minha proposta é trabalhar um pouquinho fora. Não é muito a ideia agora de trabalhar específico só para os professores da EBD. Eu também trabalho com comportamento humano, enfim, várias outras áreas, porque também eu presido um instituto mais relacionado ao desenvolvimento pessoal. E eu tenho trabalhado a ideia de prosperidade plena ou inteligência espiritual. Essa é a minha temática. Mas só estou situando você porque eu vou fazer uso do conteúdo escriturístico, tudo bem? Então vamos ao tema: corpo, alma e espírito. Na perspectiva humana, a gente trabalha isso: corpo, alma e espírito. Na perspectiva bíblica, a gente tem outra, porque lá na carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, no Novo Testamento a gente tem 2 livros, ou 2 cartas, por assim dizer, aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, e no versículo de número 23, o apóstolo Paulo descreveu o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante. Claro que aqui é abordado vários pontos nesse texto. Aborda pontos do tipo: o pessoal lá de Tessalônica, naquela época, estavam passando por momentos conflituosos, por problemas, por dificuldades. E eles não estavam em paz. Quer dizer, algo externo estava tirando a paz daqueles primeiros cristãos. E o apóstolo Paulo, como um líder extraordinário, ele escreveu: é interessante que Deus, o Deus da paz, santifique vocês e que vocês continuem sendo irrepreensíveis, ou seja, se reservem para este mesmo Deus. Mas essa reserva é importante que vocês façam no corpo, na alma e no espírito, cujo objetivo é vocês estarem preparados para um reencontro com o Senhor Jesus, que na mesma carta de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17 especificamente, fala sobre o arrebatamento da igreja, ou seja, a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo, que aí tem várias teorias, né? Eu sou do grupo que acreditamos que vai acontecer o arrebatamento e depois vai acontecer a grande tribulação na terra. Mas independente disso, não é meu objetivo
é tratar sobre isso. Talvez eu faça um outro vídeo falando especificamente sobre isso aí. Mas a ideia aqui é tratar sobre a questão do homem. Corpo, alma e espírito. Eu citei esse versículo de 1 Tessalonicenses 5:23 porque ele realmente define. Então, à luz das escrituras sagradas, o homem ou a mulher, o ser humano em si, ele é corpo, alma e espírito. À luz desse texto, né? A gente tem também na carta aos Hebreus, que a carta aos Hebreus não aparece quem é o autor. Existem algumas discussões de suposições que sejam alguns homens aí, entre eles o apóstolo São Paulo. Pode ser, né? Não sabemos. Mas o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 4 e no versículo de número 12, ele fala: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Perceba, se ele fala que a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito, isto significa que tem divisão entre alma e espírito, ok? Depois fala que ela também penetra nas juntas e medulas. Juntas e medulas, obviamente, falou do corpo. Então, esses dois textos bíblicos, claro que existem vários outros, mas 1 Tessalonicenses, que eu citei aqui, de 5:23, que você pode fazer uso. A Bíblia hoje a gente tem aí online, tem Bíblia no celular que você pode baixar no aplicativo, tem a Bíblia Sagrada que você pode comprar, na verdade, e fazer uso dela. Enfim, até no Google mesmo, se você fazer uma busca aí, cita ela, coloca lá, 1 Tessalonicenses 5:23, você vai ter esse texto que eu estou mostrando aqui. Ou você pode também citar lá também, Hebreus capítulo 4, versículo 12, que foi o que eu mostrei aqui. Mas existem vários outros. E eu quero te assegurar, principalmente os 2 primeiros capítulos da Bíblia. Aliás, os 3, né? Leia a Bíblia toda, vai. Mas 1 Tessalonicenses, primeiro capítulo do livro do Gênesis, que é o início de tudo, o livro das origens. O capítulo 1 e o capítulo de número 2, e depois o capítulo 3. Por que eu cito 1? Porque o 1, você vai ver ali a história da criação. Então, partindo da ideia, da crença, da fé, que Deus criou, no princípio criou Deus os céus e a terra, depois ele organizou as coisas. E tem uma palavra ali que pesa bastante, porque ele diz, pela palavra de Deus os mundos foram criados. Exemplo, haja luz, houve luz. Haja separação entre águas e águas, houve separação. Haja a terra produza seres viventes, e a terra produzia. Mas quando chega na questão do homem, está claro, lá em Gênesis 1:26. E disse Deus, façamos o homem conforme a nossa semelhança. Façamos. Então aí foi diferente, né? E aí o que acontece? Você chega no capítulo de número 2 do Gênesis, 2:7, que para mim ali já definem. Para mim ali já é o suficiente, porque eu consigo já enxergar, em primeiro lugar, o homem como sendo, fazendo uma conexão com o Salmo de número 8, a coroa da criação. Todos os seres são importantes, os animais, os vegetais, tudo é importante, a própria natureza. Mas a coroa da criação é o homem. Porque tudo que existe, tudo que sobreexistem, de uma certa forma, é por causa do homem. E naturalmente por causa da mulher, né? Então por causa da família. É dentro desse conceito que a gente pode enxergar e dizer que a família é a obra-prima de Deus. Mas o assunto aqui é como que este ser humano é composto à luz das escrituras sagradas. E por que eu estou trazendo esse texto? Porque, na verdade, existem outras teorias, né? Existem teorias que discordam disso. Por exemplo,
Existe a teoria dos monismos, que eles são dicotômicos, ou tem uma outra palavrinha para eles aí, mas monismo é a palavra que é tratado. Deixa eu ver se eu anotei aqui, para não falar errado aí para vocês. Monismo, né? Monismo, cadê? Onde está o monismo? Senão eu vou falar coisa errada. Mas enfim, são teorias que pensam ao contrário, tá certo? Tá aqui. Na introdução desta obra fizemos referências às duas outras visões teológicas. São visões teológicas, mas que são heréticas, ao meu ver, relativa à constituição do homem. É o monismo que eu estava aqui tentando lembrar, que também é conhecido como unitarianismo. E existe também o dicotomismo. Bom, o monismo, ele acaba dizendo que o ser humano é como se fosse animal. Então aí fica difícil, né? Porque não é o que a Escritura fala. Porque para o animal, sim, os seres, eles podem ser chamados também de almas, mas no sentido de uma vida, de ter vida. Mas quando ele morreu, acabou. Já o ser humano é diferente. Ele é racional, é um ser racional. Então, teologicamente, nós não colocamos o homem como muitos livros aí de autoajuda que eu também estudo, e tem comentário meu aí no canal, de que o homem é um animal irracional. Eu discordo do termo animal, tá? Porque o homem é um ser humano, é uma criatura diferenciada, totalmente diferente dos seres animais ou vegetais, como assim queira dizer. O homem foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus. Está claro em Gênesis capítulo de número 2 e o verso 7, que é o que eu disse, que isso também define. Diz lá: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então foi Deus, usando uma linguagem assim mais próxima nossa aqui para o atendimento, Deus fez o homem com as suas próprias mãos, fez aquele boneco, né, do pó da terra, do material. Então aí você tem o corpo físico, ou seja, a parte física, ou a parte material, se assim você queira dizer. Porém, você no mesmo texto de Gênesis 2, ele fala: e soprou em seus narizes, e soprou em seus narizes, porque tem dois buraquinhos no nariz, né? E soprou em seus narizes. Então, Deus soprou. E dentro desse entendimento, se Deus soprou, automaticamente foi colocado o nome o Espírito. E que aí fala o Espírito, que é o fôlego da vida. Ponto e vírgula. E o restante do texto diz: e o homem, então, foi feito alma vivente. De uma certa forma, o homem é feito do barro, material. Deus sopra em seus narizes, coloca o Espírito. E automaticamente é gestado, é gerado a alma. E então, alma vivente. Então, o homem é isso. Ele é um, porém composto de 3 dimensões. E cada um é um, no caso aí, né? Cada um é diferente do outro. Embora o corpo é material, quando o homem morre, por exemplo, materialmente falando, o corpo volta à terra. Mas a alma e o espírito nunca morrem. Então, nós cremos na vida após a morte. Esse que é o ponto aí, tá? E pelo espírito, este homem tem condições de continuar usufruindo de uma fonte da onde ele veio, que é a vida. É por isso que nós entendemos perfeitamente, e eu aqui seguro isso, como teólogo, como professor de teologia e pastor também, sem menosprezar nenhuma outra ciência, sem desprezar a filosofia, por exemplo, que é muito importante os estudos. Mas as Escrituras Sagradas mostram claramente que o homem é composto de corpo, alma,
e espírito. E de uma certa forma, precisa então o espírito estar alimentado, como diz o Piero Tavolazzi, né? Não ganha nada de fazer propaganda dele, mas é um professor incrível, um mentor aí da internet. Se você quiser procurar, vale a pena. Ele nem me conhece, longe de eu conhecer ele, né? Quem sabe um dia. Mas ele trabalha isso, ele é um milionário, né? Aqui da internet. E ele diz então que o homem deve se alimentar o seu espírito. Está certo. Porque alimenta o espírito, automaticamente dá vida para a alma, e o resultado disso é como que o corpo reage. Mas o corpo também pode causar alguns problemas. Por exemplo, se você, no corpo, a Bíblia fala lá em Tiago, né, capítulo 5, que a língua, ela é um membro do corpo aí, um pouquinho meio complicado, em Tiago, capítulo 4, verso 6. Que dependendo as falas, né, através da língua, a pessoa falar determinadas coisas, isso pode trazer amargura para a própria alma e prejudicar o espírito. Percebe? Então, uma coisa está ligada à outra. Tudo bem até aí? Tranquilo? Se você ficou comigo até aqui nesse vídeo, deixa um comentário, o que você está achando do vídeo. Diga para mim se vale a pena gravar esse tipo de conteúdo, se isso ajuda, né? Eu trabalho muito a questão emocional, né? Eu sou apaixonado pelo tema inteligência emocional, inteligência espiritual. Mas eu sou apaixonado, em primeiro lugar, pelas Escrituras Sagradas. Porque tudo é a partir das Escrituras. Ok? Deixa eu ir fechando o comentário, porque a ideia aqui não é deixar o vídeo tão longo. O primeiro tópico aqui desta aula, ele então aborda sobre a questão da tricotomia humana. A palavrinha-chave aqui é tricotomia. Lembra que eu citei sobre a questão do monismo e o unitarianismo? Monismo, unitarianismo. Difícil de falar. Mas você também tem a outra teoria da dicotomia. A dicotomia, muitos professores aqui na internet falam. Eles dizem o seguinte, que só existe corpo e alma. Ou, em outros momentos, corpo e espírito. Aí ele junta os dois. Alma e espírito é uma coisa só. Então você tem corpo exterior, corpo interior. De uma certa forma tá certo, tá correto. Porque existe o corpo exterior e o corpo interior. O que eu estou trazendo aqui é que o corpo interior é composto de duas situações, alma e espírito. Porque eu mostrei no início da aula. Volto a citar o texto. 1 Tessalonicenses 4, aliás 5 e 23. E Hebreus capítulo de número 4 e verso 12. Tem divisão sim. Jesus Cristo é o modelo do homem perfeito. Jesus Cristo tem corpo, alma e espírito. No corpo ele sentiu fome, ele sentiu sede e ele sentiu cansaço. No corpo ele apanhou, né, quando foi levado para a cruz. Ok? Ele disse uma certa vez, toca em mim, porque espírito não tem osso e nem carne. Então é corpo. Então Jesus é corpo, ele é o modelo do homem perfeito. Mas ele também disse, quando ele estava nos momentos finais, na oração lá no Getsemane, ele disse, a minha alma está angustiada até a morte. Então ele falou da alma. E quando Jesus está pregado na cruz, a última palavra que ele cita na cruz é esta, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Percebeu? Então Jesus era composto de corpo, alma e espírito, e Jesus é o homem perfeito, o homem modelo. Ok? Então, aqui está as referências mostrando que o homem é trino. Então, a gente não está aqui trazendo um debate para refutar as demais teorias, só mostrando que tem base bíblica para mostrar a tricotomia humana. Ah, é verdade que você está pensando aí que alma em alguns momentos se refere a outro significado? Sim, exatamente isso. A palavra alma, ela aparece assim, deixa eu ver, tem uma palavrinha que é colocada para ela.
É uma palavra que faz parte do grupo das palavras polissêmicas. O que isso significa? Significa que ela tem vários significados. A palavra alma só no Antigo Testamento aparece 755 vezes. Tem vezes que alma se refere a animais. Tem vezes que alma se refere às pessoas. Mas tem muitos textos, como eu mostrei de Jesus aqui, que alma, né, é sim uma dimensão do ser humano diferenciada aí. Está claro aí, então, que a tricotomia é um assunto bíblico, ok? Então, o homem é corpo, alma e espírito. Físico e espiritual. No físico, o corpo. No espiritual, alma e espírito compõem. Agora, um depende do outro, tá? Então, fica claro o que é alma, tá? A distinção entre a alma do homem e a alma do animal é evidenciada no processo criativo, procedente de Deus, como eu mostrei em Gênesis, no capítulo 2, e o versículo de número 7. Ok? E o espírito? O espírito, o sopro, o fôlego da vida. Então, junto com a alma e inseparável dela, o espírito compõe a parte imaterial do ser humano, que é o chamado homem interior. Então, você tem o material e o imaterial. Tá claro, gente? Tranquilo aí, né? Eu gosto de uma colocação do pastor Antônio Gilberto, um dos homens que lecionou em várias universidades do mundo. E ele tinha base para escrever. Sabe o que ele escreveu? Ele disse assim: à luz da Bíblia, das Escrituras, o Espírito é a fonte da vida recebida de Deus. Por isso que sempre você precisa buscar de Deus para alimentar o Espírito. O Espírito usa esse alimento espiritual e transmite a vida à alma. A alma é a sede das emoções, dos sentimentos e das vontades, que por sua vez expressa isso e traz como resultado ao corpo físico. Simplesmente incrível. Então o corpo, o que você vê no corpo físico, depende do interior. É por isso que se diz, tá certo então, alimente o seu interior, melhore as tuas emoções, resolva as tuas emoções para que você possa prosperar no corpo material. E eu encerro aqui dizendo o seguinte: existe uma interação, então. Embora o homem é um, o ser humano é um, mas ele é composto dessas três dimensões. E essas três, elas se conectam, ok? Bom, corpo, afetos e somatização. O corpo é a parte material do ser humano, por meio da qual comumente manifestamos os atributos da alma e do espírito. Então, para manifestar algo da alma e do espírito é através do corpo. Uma das principais palavras que o Antigo e Novo Testamento usa como sinônimo da alma é o coração. Está escrito lá em Provérbios: o coração com saúde é a vida da carne. A alma com saúde. As suas emoções resolvidas é saúde para o corpo. O coração alegre serve de bom remédio. Se as tuas emoções estão positivas, tem saúde. O grande problema é que tem pessoas que estão tentando resolver os problemas físicos. São problemas físicos, mas querem resolver totalmente na questão emocional. Também não dá certo. Mas tem vezes que sim, você tem que resolver o emocional para resolver o problema físico. Agora, se por exemplo a pessoa pecou, né, que é um problema espiritual, aí já não resolve do sentido emocional. Só resolve com a palavra de Deus. Então é por isso que precisa estar alimentado espiritualmente. O equilíbrio e saúde. Da mesma forma que o corpo padece por causa de disfunções da alma e do espírito, a alma e o espírito também padecem por conta de ações do corpo. É por isso que eu disse: você precisa estar bem emocionalmente para que o seu corpo esteja bem. Você precisa estar bem no espírito e na alma para que o seu corpo esteja bem. Mas também é imprescindível que você esteja bem no corpo para que a sua alma e espírito não estejam abatidas. Então, fazer exercício físico, se reservar, tomar remédio quando eventualmente se fica doente por alguma situação, também é interessante. E não falar palavras de amarguras, né? Palavras de ressentimentos.
sabe? Expressar palavras grotescas, porque isso pode afetar o espírito e você também não tem prosperidade nesse quesito. Por aqui eu fecho. Uma correta compreensão, então, espiritual acerca do homem e de sua constituição e propósito, quer dizer, por que ele veio, da onde ele veio, qual é a sua missão, como está lá, são palavras milenares, né? Essa perguntinha milenar. Quem é o homem? De onde ele veio e para onde ele vai? Quem é o homem? Qual o propósito? Por que ele foi criado? Para a glorificação do nome de Deus, para servir a Deus. E automaticamente, claro, você consegue servir a Deus se você serve as outras pessoas. Esse é o propósito. A Bíblia mostra essa resposta que a filosofia não conseguiu mostrar. E aí, ter isso equilibrado, né? Mesmo as almas mais piedosas no mundo, se elas não têm um negócio com Deus, não alimentam o seu espírito, ela não tem vida, não tem sucesso. Bom, assim eu encerro esta aula, abrindo aqui então a série Corpo, Alma e Espírito. Esta foi a primeira aula de mais 12 que vem pela frente. Eu convido você, porque na próxima aula, no nosso próximo encontro, eu vou tratar aqui especificamente sobre o corpo. Então hoje a gente fez um apanhado geral, mas a próxima aula a gente vai se aprofundar falando do corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Se você ficou comigo até aqui nesse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário, se possível, e por gentileza se inscreva no meu canal para que juntos nós possamos contribuir para que a humanidade seja mais próspera, feliz e abençoada. Até o próximo vídeo, um forte abraço.